Olá pessoal do meu YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Pedro Barros. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu quero falar para vocês como foi fazer um seminário de teologia, expectativas versus realidade. Se você gosta desse tipo de vídeo, fique aqui que é todo para você. Então, tudo começou na escolha para qual seminário eu iria. Eu não vou te contar aqui como foi meu chamado para com Deus, porque senão ficaria um vídeo muito longo. Eu vou te contar desde o momento da decisão em diante. Aí eu tinha uma expectativa que para ser pastor não precisava fazer nenhum curso, nem nada. Que ocasionalmente, depois de pregar várias vezes na igreja, de ser reconhecido pela igreja, eu seria nomeado então pastor. Talvez eu já tinha tido essa concepção em outro lugar, não sei. Mas eu achava que era assim, essa foi a minha primeira expectativa para viver esse processo, né, de ser um pastor futuramente. E aí chegou até a palavra do meu pastor, onde ele disse: olha, você vai ter que fazer um curso de teologia, porque essa é uma exigência da nossa Convenção Batista Brasileira. Eu sou um pastor batista, né? Estamos ligados à Convenção Batista Brasileira. E aí, então, eu tive que entender esse processo, né, de fazer um curso que também é um bacharelado. Foi outra coisa também que eu nem imaginava, né, que existia um bacharelado em teologia. Então, eu achei muito interessante porque eu ia fazer um curso que tinha a questão do chamado de Deus e eu ia sair um bacharelado, um curso superior. Então, isso foi uma coisa muito interessante para mim. Eu gostei demais. Essa foi a minha primeira expectativa dessa realidade que foi quebrada. A segunda coisa que quebrou essa expectativa e a realidade foi um processo de escolha, né, para o seminário. Nós temos 3 seminários na nossa Convenção Batista Brasileira, que um é o Seminário Equatorial, que fica no norte do Brasil, o Seminário do Norte, que fica no Nordeste, que é o Seminário do Recife. Os americanos naquela época não tinham essa divisão que a gente tem, né, entre Norte, Nordeste, Sudeste, essas coisas, não tinha. Então também tem um seminário lá em Recife. E o Seminário do Sul, no Sudeste, que é o Seminário do Rio de Janeiro. Então tinha essas 3 opções. E há uma coisa interessante que algumas igrejas, ela tem um processo de enviar seu vocacionado e sustentar ele. Graças a Deus a minha igreja fez isso para comigo, então eu só tinha que escolher o lugar. Eu estava muito direcionado a ir para o Seminário do Norte. O pastor Judá, que é hoje o pastor da primeira igreja batista em Jacundá, filho do pastor José Carlos Lopes, ele fez um seminário lá em Recife. Então eu estava muito tentado a ir para lá. Tinha mandado mensagem para ele, conversei, tinha amigos lá em Recife, né? Conversei com algumas pessoas ali, fui procurando, mas só que não estava dando certo para nada naquele lugar. E aí foi o primeiro direcionamento de Deus, assim, que eu senti, aonde nada dava certo para Recife e tudo deu certo para o Rio de Janeiro. E glória a Deus por isso. Saí com a benção, a minha Beatriz de lá, né? E claro, todas as outras bênçãos que fui fazer o seminário lá no Rio de Janeiro, né? Mas essa benção é muito especial. Então, acabou que tudo deu certo para o Rio de Janeiro. Eu mandei mensagem, consegui alocação, né? Consegui ali já comprar as passagens, as coisas foram tudo dando certo. Então, esse foi o primeiro direcionamento de Deus. A minha expectativa e realidade foi quebrada. Eu queria ir para um lugar e Deus me moveu para o outro. E outra coisa que foi assim também muito interessante nesse processo é que eu não sabia o que era teologia. Eu pensava que eu ia estudar um curso sobre religiões. O pastor Genivaldo, que era o pastor da nossa igreja, ele perguntou assim para mim: Pedro, você sabe o que é teologia? O que você vai fazer? Inclusive tem um vídeo aqui no canal explicando o que é teologia, você pode ir lá assistir depois. Eu falei assim: sei, é o estudo das religiões. Então eu achava que ia estudar religiões, essa era a minha expectativa, mas quando eu cheguei lá, fui estudar teologia, eu estudo acerca de Deus e tudo isso. Então foi outra expectativa e realidade sendo quebrada ali na minha vida e foi muito interessante. Outra coisa que aconteceu, que foi muito marcante, foi essa mudança, né, de um local para o outro. Eu, até então, morava na cidade de Parauapebas, no Pará, no norte do Brasil, e fiz então essa mudança completamente de território para outro lugar, a cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então foi, uma mudança e tanto. A minha expectativa é que eu ia chegar num lugar que eu ia me adaptar muito rápido, porque eu já tinha morado sozinho, né? E lá eu ia morar sozinho de novo. Só que foi bem diferente. Eu lembro que quando eu cheguei, os primeiros 3 meses, eu estava muito elétrico. Acho que é aquele negócio assim de você estar vivendo, né? Os primeiros dias e tal. Então eu não senti muito. Mas eu lembro como se fosse ontem. Teve um dia que eu sentei assim num banquinho, né? E olhei uma folha caindo assim da árvore. Eu comecei a chorar do nada. Foi a primeira vez que eu senti o peso, né, dessa mudança, né, de um lugar onde eu não veria mais a minha família, onde eu não estaria mais perto dos meus amigos, da minha igreja, né, que eu fiz parte por tanto tempo. Então foi essa primeira expectativa versus realidade foi quebrada também nesse sentido de uma mudança e tanto, né, para a vida. Eu não achava que eu ia sentir tanto, mas eu senti, porque você está longe de tudo, né? Não tem como você
chegar na casa da sua mãe, comer uma comida ali com ela, tomar um café da manhã, né, com sua família, sair com seus amigos, não, você está num lugar ali que você vai ter que focar naquilo, então isso foi bem marcante, fazer toda essa mudança na minha vida. Outra coisa assim que me marcou muito, que mudou bastante a minha expectativa, é que eu achava que eu ia só fazer uma EBD 2.0 no seminário. Então eu não sabia o quanto que era difícil, porque é um curso superior, tem a sua complexibilidade, você tem que terminar ali as matérias tirando notas boas, se você não tirar notas boas você reprova, você tem que ir para a avaliação, que era a famosa AV3, os meus amigos que assistem os vídeos aí vão se lembrar. Então eu não achava que seria tão difícil, é difícil. Quando você chega lá no curso de grego e hebraico, então, aí você sente ali que você não sabe de nada. Existe também até uma coisa que é muito conhecida entre os seminaristas, que quando ele chega no seminário, o primeiro ano é o seguinte: eu sei de tudo. No segundo ano, eu só sei. No terceiro ano, ele diz assim, olha, eu não sei muito. No quarto ano, ele diz, eu não sei é de nada. Foi assim que aconteceu comigo, acontece com todo seminarista. Então, a minha expectativa era que era só um EBD 2.0, mas é um curso superior, tem que entregar o TCC, tem que apresentar, né? É um curso, gente, que mostra também a sua complexibilidade. Você que está com desejo de ir, isso é uma coisa que vai ser quebrada em você, no seu coração, né? Essa resistência, você tem que estudar, tem que se desenvolver. Antes de ir para o seminário não tinha muito essa prática da leitura, mas quando eu fui eu tive que aprender a ler, porque tem que ler muito, gente, é um curso ali que você precisa ler, não tem jeito. É uma coisa ali que mudou muito, né, a minha expectativa e realidade em relação ao curso em si, né, essa questão de ter que estudar e tudo mais, foi bem legal. E outra coisa que aconteceu que mudou muito a minha expectativa e realidade foi que eu imaginava que era um lugar assim com uma paz, onde eu veria as pessoas cantando, todo mundo sorrindo, mas não é assim, gente, lá é o lugar da vida real. Por mais que também você tenha aquela expectativa, né, de imaginar que vai ser tudo muito assim nesse sentido, não é, gente. Porque tá acontecendo ali a vida, todo mundo tá vivendo, todo mundo tá correndo, todo mundo tem que entregar suas atividades, seus cursos, então acontece muito isso, da gente imaginar uma coisa e chega lá outra realidade. E teve esse sentido comigo, sabe? Porque são pessoas reais, pessoas que sentem, pessoas que choram, pessoas que se estressam, que têm os seus problemas, né? Eu também eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, então eu chegava cansado muitas das vezes, né? Chegava tarde em casa, tinha que fazer janta muito tarde da noite, aquela coisa toda. Então, a gente pensa que lá vai ser o céu, assim, você vai viver a paz. Você vive porque você está vendo o centro da vontade de Deus, mas em contrapartida é o mundo real. Então você está de cara ali com as questões, né, da vida que aparecem. Isso é uma coisa que me marcou bastante. Eu lembro que no primeiro ano eu fiquei assim muito impactado, né, com tudo isso que estava acontecendo, mas foi uma questão muito boa. Eu cresci muito como ser humano, sabe? Isso me desenvolveu bastante ali ter que trabalhar, né, a ter que me virar, fazer minha própria comida, lavar minha roupa, né, organizar todas essas coisas. Foi muito interessante mesmo. Para você que está querendo fazer o seminário, entenda que essa é a realidade que você vai se encontrar. Você vai precisar se desprender de muitas coisas e vai precisar viver a vida como ela é, a vida real. Isso que aconteceu comigo. Porque, como eu disse, a gente está protegido na redoma da nossa igreja, né? Protegido numa redoma que é a nossa casa, né? A nossa família, nos protege de tudo, aquela coisa toda. Mas quando a gente chega lá, é a vida na vida, né? Você precisa viver. Então, foi muito disso que eu experimentei, que mostrou para mim como é que era a realidade de tudo. Mas, de fato, foi um tempo muito bom. E agora, a última coisa que eu quero falar com você é sobre a realidade ministerial. Gente, agora eu preciso te falar uma coisa. É tudo muito bom. Há uma instrumentalização muito grande. De fato, eu era um Pedro antes de fazer o seminário e sou um Pedro hoje depois de fazer o seminário. De fato, te dá muitas ferramentas para você exercer o ministério. Você, claro, não vai sair de lá como, sei lá, o Billy Graham, né? Sair assim, sendo o mais expoente de todas as coisas. Não, você vai ser uma pessoa capacitada. Claro que o exercício ministerial vai trazer outras demandas, você vai precisar continuar aprendendo, que eu continuo estudando até hoje, né? E vou continuar estudando, porque a gente sabe qual é a realidade dos dias atuais, que precisam ter pessoas preparadas. Essa é uma questão que aconteceu assim, né, que foi impactante comigo e eu olho para trás assim, né, porque eu estava fazendo seminário e todas as ferramentas estão sendo muito bem utilizadas hoje, né, estão sendo necessárias hoje. Então, para você que está achando assim, será que vale a pena? Vale a pena sim. É claro que quem faz o curso é o aluno, né? Então, depende muito mais de você do que dos professores. Os professores estão lá para ensinar, você vai estar ali para ter que aprender, né? E também querer aquilo. Mas aproveite, tudo que você for ver no seminário vai muito bem ser usado
para uma vida ministerial que Deus está querendo te usar. Seja para você que quer ser pastor, seja para você que quer ser missionário. Há o curso de música também, e os músicos aqui, né, que podem comentar, podem dizer para você o quanto que o curso de música também traz essa instrumentalização para o ministério musical. Então, tudo isso, gente, é muito bom, é muito importante. E se você quer fazer um seminário, tá aqui para você as minhas expectativas versus realidade. Não é para assustar, é um vídeo para te mostrar como a vida é, mas também há uma coisa muito interessante que eu quero fechar aqui esse vídeo, é que se Deus está te chamando para você fazer, faça. Eu acho que nós, se não aceitamos viver as coisas que Deus quer para nossa vida, nós temos muito mais do que nos arrepender, do que festejar, porque viver no centro da vontade de Deus é a melhor coisa dessa vida. Beleza? Você gostou desse vídeo? É um vídeo diferente, eu quero fazer mais vídeos como esse, contando algumas histórias, algumas experiências que eu vivi, para você aqui também ser abençoado de alguma forma. Se esse vídeo ajudou você, se esse vídeo interessou você, curta, comente e compartilhe. Não deixe de se inscrever aqui no canal, tá, gente? Quando você se inscreve, ativa o sininho, você recebe aqui todas as notificações desse canal maravilhoso para você, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui, por estar curtindo os nossos vídeos aqui nesse canal. Tá tudo muito maravilhoso, estou gostando demais dessa experiência. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.